É inegável o legado do Lil Wayne e a influência que o rapper tem sobre um monte de artista dessa nova geração. O hip hop inteiro presta homenagens, faz referências e o trata como o grande GOAT que ele sempre foi, devido às suas memoráveis mixtapes, álbuns, hits e a facilidade de transitar entre o mainstream e o underground por mais de 30 anos. Ah, claro, a longevidade da sua carreira e a relevância dele na cultura. Mas parece que o próprio cara não se enxerga assim. E hoje em dia ele tá meio esquecido. Então, rapaz, hoje esse canal vai dar suas devidas flores ao Lil Wayne, relembrando a trajetória dele. E é claro, a gente vai também estudar aqui o porquê que a galera gringa não anda falando tão bem assim do cara ultimamente. Mas antes, fala galera, Gerson na área, se liga se você não for inscrito aqui nesse canal. Meu irmão, a hora é agora, se inscreve, deixa o like, ativa as notificações. Você tá ligado também que o papai aqui é rapper e tá gravando um álbum. E eu vou lançar uma novidade aqui hoje também, galera. Atendendo a vários pedidos aí, eu vou voltar pra Twitch a partir de segunda-feira, pra gente, né, trocar aquela resenha lá. A gente vai falar um pouco sobre esse vídeo do Lil Wayne, sobre os vídeos antigos. Vamos conversar sobre a vida e várias outras coisas. Aqui na descrição eu vou deixar o link lá do meu endereço na Twitch e a hora que o pai vai aparecer por lá. Porque agora é hora do Lil Wayne aparecer nesse canal aqui. Lil Wayne Mitchell Carter Jr. nasceu no dia 27 de setembro de 1982 em Nova Orleans, na Louisiana. A mãe dele o teve quando tinha 19 anos e quando Lil Wayne tinha 2 aninhos, seu pai abandonou os dois pra sempre. Como vários rappers que eu falo por aqui, cara, foi na escola que o Lil Wayne começou a mostrar aí seus dotes artísticos. E vamos combinar que, cara, o rap dos anos 90 influenciou muita gente e o Lil Wayne, porra, vivendo naquele cenário ali, mano, não ia ser muito diferente não. Só que no caso dele foi um tanto quanto precoce, porque ele bem criança, ele já mostrava gosto pelo ritmo. E aos 8 anos ele conheceu o Birdman, que era produtor e dono da Cash Money Records, que se interessou no cara, colocou ele pra rimar em alguns álbuns da gravadora que fizeram um barulho local ali na época. Tá aí, meu irmão, se você tem 8 anos e tá indo pra escola contra a tua vontade, mas você já tem uma carreira como rapper, o que você vai pensar? Você vai falar, pô, não precisa de escola não aí, pô, já tenho uma carreira, já tô ganhando meu dinheiro. E foi exatamente essa parada que o Lil Wayne pensou. Ele, ó, abandonou a escola, só que isso aí não agradou em nada a sua mãe, que falou, cara, olha só, você não vai fazer rap, tu vai voltar a estudar, meu irmão. Não sei se vocês já viram aí, mas em várias entrevistas que o Lil Wayne deu, ele fala sobre uma cicatriz que ele tem aqui no peito. Na época ele dizia que era por causa de confrontos, de confusão que ele se envolveu quando ele era pequeno. Mais recentemente ele falou o que era o motivo daquela cicatriz, né? Foi que quando a mãe dele não deixou ele se envolver com o hip hop quando ele ainda era adolescente, ele mesmo pegou uma peça aí, ó, em si próprio. Não sei o que é racismo. Aos 12 anos de idade, atirei em mim mesmo. Eu estava bem ali, eles derrubaram a porta. Todos pularam sobre meu corpo para pegar as armas, as drogas e tudo o que puderam encontrar. Um homem parou naquele momento. Que merda vocês estão fazendo? Vocês não estão vendo esse garoto no chão com um buraco no peito? Ele disse, você dirige. Me pegou, me trouxe para o hospital. Ele não me levou até a ambulância e disse, pegue ele. Ele me levou para o quarto do hospital. E em vez disso, ele esperou o doutor falar, ele vai sobreviver. Ele era branco feito neve. Os filhos da puta que pularam em mim era mais negro que eu. Sim, um policial branco salvou minha vida. Daí, em 1995, ele se uniu com o amigo BG e lançou o álbum True Story. E mais tarde, em 97, os dois se juntaram com o Juvenile e o Turk no grupo Hot Boys. Daí eles lançaram um álbum chamado Get It How You Live. E em 1999 veio Guerrilla Warfare, que, BUM! Foi o estouro do grupo, principalmente por causa da lendária track We On Fire. Detalhe que aqui no auge do Hot Boys, o Lil Wayne tinha 17 aninhos e uns 10 de carreira. Mas foi aí que ele teve o grande insight de fazer também a sua carreira solo paralelamente e lançou o seu primeiro e icônico álbum de estúdio. Da Blocks Hot fez um barulhaço, na qual a faixa, que também se chama da Blocks Hot, ficou tão memorável quanto o álbum e aquela época aí que é bem marcada.
Já o seu segundo álbum, Lights Out, de 2000, e o seu terceiro, 500 Degrees, de 2002, tiveram uma resposta meio que moderada do público e a crítica meteu o pau. Muito porque a imagem do Lil Wayne até então já estava um pouquinho saturada por causa do Hot Boys e também as suas rimas ali que, tipo, não tinham nada de novo pra oferecer, não tinha nada de interessante pra acrescentar na cena. Porém, viria aí o ano de 2004 e aí, meu irmão, a pedrada era certa. Não sei se já escutou falar de um álbum que ele lançou nessa época aí chamado Da Carter. O impacto do Da Carter na carreira do Lil Wayne e na cena foi gigantesco, levando em conta o auge e o contexto da época, que foi quando muitas lendas aí estavam já se consolidando, como o Snoop Dogg, o Eminem, o 50 Cent, o Jay-Z, o Ja Rule, o Cha Millionaire, o Busta Rhymes e por aí vai. E rapaz, se destacar naquela época era um feito um tanto quanto difícil, mas o Lil Wayne conseguiu, principalmente com a faixa Go DJ, que fez um barulhaço. E se você comprava aqueles DVDs do Videotracks da banquinha naquela época, você vai saber do que eu tô falando. O Mannie Fresh, que era o produtor do Lil Wayne desde a época do Hot Boys, e até antes, eu acho, cara, ele falou numa entrevista que eu me lembro que o Da Carter, ele foi um álbum que o Lil Wayne praticamente fez de freestyle. Ele já tinha a ideia do que ele iria falar nas suas tracks, né? E ele foi lá pro estúdio e boa parte do álbum saiu ali da cabeça do cara na hora. Mano, agora imagina, será que Go DJ foi feito de freestyle, mano? Que isso é impossível. Maluco, lembrando que na época tava um estouro, assim, dos rappers do sul dos Estados Unidos, de cidade como Columbus, na Carolina do Sul, Houston, no Texas, Atlanta, na Geórgia. Mano, e aqueles caras, eles estavam meio que militando para que os Estados Unidos e o mundo também conhecessem um pouco mais da cultura deles e dos sons locais. Um grande exemplo que eu posso dar dessa época aí, cara, foi a música Soldiers, das Destiny's Child, que são de Houston, né, no Texas, que essa faixa, que inclusive tem a participação de dois rappers sulistas, que é o Lil Wayne e o T.I. No clipe, né, você consegue ver que tem vários rappers ali do sul que vão aparecendo em diversas cenas ali, e é muito legal porque essa música e esse clipe, eles fazem parte de um período cultural pra galera do sul dos Estados Unidos que é muito importante, no qual eles estavam se unindo pra se divulgar. Outra coisa que o Lil Wayne também se destacava nessa época era os feats, e eu posso falar aqui com toda certeza que Tell Me, que é a primeira parceria dele com Bobby Valentino, me marcou demais. Então veio 2005 e com ele veio o Da Carter 2, bem assim colado com o primeiro Da Carter, que assim não foi um estouro igual foi o primeiro Da Carter, mas fez o seu sucesso. Inclusive a música Fireman é uma aí que não sai da memória da galera até hoje. Só que voltando de novo, cara, eu preciso muito destacar os feats do Lil Wayne dessa época aí de 2005, 2006, 2007. Agora, irmão, prepara aí porque o Gerson Nostálgico vai entrar em ação. Quem não lembra aí que em 2007 ele fez um feat com o Chris Brown na música Gimme That? E o pai dançou demais essa faixa, tá maluco? Outra que eu gosto pra caraca é The Sweetest Girl, que é do Wyclef Jean com Wacom. Where my money? Que eu cantava pra caraca e tinha no meu MP3. E I'm So Rude, do DJ Khaled, que na época também foi um estouro porque tinha um monte de gente envolvida nessa música e foi um hit imenso. Mas nem só de farofonas viveu o Lil Wayne naquela época. Eu me lembro também que essa também é uma época que as mixtapes do cara eram muito marcantes. Inclusive Dedication 2 é uma que todo mundo gosta. Principalmente, ela tomou uma proporção muito grande, né? Principalmente por causa da música Georgia Bush, que criticava o então presidente dos Estados Unidos, o George W. Bush, por ele ter cagado pra cidade de Nova Orleans depois do estrago que o furacão Katrina fez por lá em 2004. Porém, rapaz, tudo isso aí tava abrindo o caminho para o que vinha por aí na carreira do Lil Wayne, também conhecido como o ano de 2008, e com ele o icônico Da Carter 3. O projeto do que seria aquele álbum vazou meses antes, mas o Lil Wayne foi lá, acertou uma coisa aqui e outra ali, e em junho de 2008 saiu a pedrada. O bichão vendeu 1 milhão de CDs em uma semana, e eu tô falando na época que a galera ia pra loja comprar um CD.
D, e assim ele entrou na lista dos álbuns mais vendidos da história, onde permanece até hoje. O Da Carter 3 tinha a participação de icônicos da cena, como por exemplo Jay-Z, o Babyface, o Busta Rhymes, e a lista vai embora. E é claro que aqui nessa era eu preciso enaltecer os 4 singles icônicos dessa era, começando com o Lollipop, né, que tocava para um caramba nas MTV da vida, e mano, posso dizer com toda certeza que é o maior hit do Lil Wayne até hoje. E além de ter esse marco, né, de quem não conheceu o Lil Wayne até Lollipop começou a conhecer ele dali, essa música tinha um feat do Static Major, que infelizmente tinha falecido em fevereiro daquele mesmo ano de 2008, e a música é meio que um tributo pro cara, né, e também ele é póstumamente creditado nela. Aí, meu irmão, depois ele lançou a Milli. Depois veio Got Money. E por fim, a música que eu mais gosto da carreira do Lil Wayne, que é Mrs. Officer, que é a outra parceria do rapper com o Bobby Valentin. Mas aí, rapaziada, vale a gente ressaltar também outras qualidades que o Lil Wayne sempre mostrou ao longo da sua carreira, como por exemplo, o seu amor ao rock. Não é segredo pra ninguém que ele sempre fala nas entrevistas que a maior inspiração dele não foi nenhum rapper, e sim a banda de rock Nirvana. E o Lil Wayne toca guitarra e toca muito bem, inclusive, e vira e mexe ele tocava guitarra nos seus shows. Tanto que ele ama tanto essa questão do rock e da guitarra, que o álbum subsequente ao Da Carter 3 foi o Rebirth, que saiu em 2010, que era rock e rap na sua pura pureza. Outra parada que eu preciso destacar o Lil Wayne como icônico é o fato que o cara quebra recordes com muita facilidade, sacou? Eu lembro que em 2012, mais ou menos, o Lil Wayne quebrou o recorde que era do Elvis Presley, de maior entrada na Billboard Hot 100. Se eu não me engano, o Elvis Presley tinha 108, e o Lil Wayne, com uma música que era um feat dele com o Tyga e com mais uma outra pessoa, eles conseguiram quebrar esse recorde e ser a música 109 do Lil Wayne a entrar por lá. Claro que hoje, 2025, ele tem quase 200 entradas na Hot 100, o que faz o cara ser tão icônico hoje quanto naquela época. E outra parada também é o seu lado empresarial. Isso porque em 2005 ele fundou a Young Money Records, e essa label aí, que era como se fosse uma filhinha da Cash Money Records, trouxe vários artistas ali em joint venture. Todo vídeo eu explico pra vocês que é joint venture com a Cash Money, e aí ajudou a impulsionar a carreira de alguns rappers, como por exemplo a Nicki Minaj, o Drake, o Tyga e por aí vai, assim como descobriu outras lendas aí, como por exemplo, eu posso dizer que o Jay-Z foi um cara que foi, assim, 100% criado pela Young Money Records. Eu sei que vai ter um monte de gente que vai falar bom, caguei, mas é isso aí. E com o sucesso desses artistas que ele ajudou a impulsionar pra caraca, a partir dessa época de 2010, a gente via menos lançamentos do Lil Wayne, vamos poder colocar assim, e mais ele em feats com esses próprios artistas. Eu lembro muito bem que, cara, esse ano mesmo aí de 2010, 2011, 2012, eu via muito ele como feats assim, né, direto, cara, do Drake, da Nicki Minaj, do Tyga. Mano, ele aparecia muito em participações. E foi nessa época também que ele começou a dar algumas declarações dizendo que ele tava meio que desacelerando realmente pra poder lidar com outras coisas. Eu lembro que ele falou em uma entrevista que ele pretendia se aposentar aos 35 anos de idade e que pra ele estar no estúdio ainda era vida, porém ele se sentia um pouco egoísta de estar lá só focando nele e não focar nas suas criações. Eu também incluo aqui nessas criações outros artistas que ele mesmo ajudou a desenvolver. Cara, então, o Lil Wayne nessa década de 2010 ainda lançou bastante álbuns aí bem relevantes, como esses que estão aparecendo aqui pra vocês na tela, mas eu preciso focar nesse auge dele, nesse primeiro auge, que foi, pra mim, cara, quando ele construiu essa aura lendária, de rapper lendário, que inspirou muita gente, porque a partir daqui, vários outros artistas que se inspiraram no Lil Wayne, eles começaram a aparecer, sacou? E eles falavam mesmo, pô, me inspirava no Lil Wayne da década de 90, me inspirava no Lil Wayne da década de 2000. O próprio Kendrick Lamar já falou isso várias vezes, tá ligado? E é nessa época aí que o Kendrick começa a ascender de verdade, sacou? Só que tiveram uns outros problemas que fazem a gente chegar no Lil Wayne de 2025, que faz o legado dele ser um tanto quanto controverso pra algumas pessoas. Vamos começar aí, galera. Em 2010, o Lil Wayne foi preso, não sei se vocês lembram dessa história que foi amplamente divulgada por muito tempo, e ele ficou basicamente um ano inteiro de 2010 preso, né? Ele saiu tipo em novembro daquele ano e, cara, saiu mais forte do que nunca. Porém, saiu também um tanto quanto mais maduro, fortalecendo essa questão de que agora ele precisava focar em si próprio. Outro incidente que vale a gente lembrar
lembrar aqui foi quando o Lil Wayne, por 2 ou 3 vezes, teve convulsões e que foram divulgadas massivamente. 2 dessas convulsões ele teve dentro do seu próprio jatinho, fazendo com que o avião tivesse que fazer pousos forçados em aeroportos para o cara poder ser socorrido. E uma outra convulsão que ele teve foi gravando um clipe da Nicki Minaj. Cara, tudo isso, o TMZ, que é um site de fofoca aí, que vocês já devem conhecer, que eu falo pra caraca aqui no canal, ele divulgou isso aí igual um doido, tá ligado? Ele se aproveitou dessa notícia e ficou falando o tempo todo que o Lil Wayne tava tendo era overdose, que ele tava passando mal por causa de muita droga que ele usava e tal. E aí os fãs ficavam meio divididos, né? Será que é verdade? Será que não é? Até porque muitos dos parceiros do Lil Wayne eram vistos deixando o hospital o tempo todo indo visitar o cara. Até que a própria equipe do Lil Wayne veio falar que aquilo lá que ele tava tendo eram realmente convulsões e os médicos já tinham diagnosticado o que era. Uma doença chamada epilepsia que provoca essas paradas o tempo todo ou quase frequentemente. Daí, meu irmão, parece que ninguém pode ficar doente, porque pra muitos fãs, entre várias aspas, o Lil Wayne passou a ter uma outra cara, sacou? Tipo, por exemplo, várias e várias vezes, em vários e vários shows que ele fez depois de 2013 pra cá, mano, vira e mexe, ele esquecia as letras das faixas dele, né? Daqui a pouco a gente vai se aprofundar um pouco nessa história. Mas vira e mexe, ele esquecia as letras e a galera recortava aqueles vídeos e viralizava por toda a internet. Outras vezes, o Lil Wayne tava cantando muito estranho e extremamente desafinado. E a galera fazia o quê? Recortava esses clipes e tacava na internet. Na verdade, o nego faz isso até hoje, né? Inclusive, na época que o Kendrick Lamar foi anunciado como atração do Super Bowl desse ano de 2025, isso era uma das coisas que as pessoas falavam. Falavam, pô, por que o Lil Wayne tá reclamando se as apresentações dele são extremamente horríveis? Ele é muito ruim no ao vivo. E, cara, particularmente eu discordo disso, tá ligado? Tá, eu não ia nem falar dessa parada agora, mas já que a gente entrou aqui, vamos falar. Outra coisa que deixou o Lil Wayne bem marcado, isso é um pouco mais recente, é o fato dele ter tomado uma fama de mimizento, chorão, reclamão e esquecer do legado que ele tem, do quão grande que ele é. Parece que ele não se vê quão grande ele é, tá ligado? E aí ele tá sempre reclamando de algumas paradas que, tipo, não tem nada a ver. Já falando aí dessa questão do Super Bowl aí, que foi algo que muita gente defendeu, que, pô, pelo fato dele ser de lá da Louisiana, ele seria o cara que era pra tá lá, mas muita gente criticou, porque aqueles vídeos que saíam dele falando, tanto no Louisiana Festival, que era o próprio festival que ele tem, no qual ele reclamou bastante de não ser escolhido, tanto naquele outro que ele aparece no camarim, também reclamando um tanto de não ter sido o escolhido, eles meio que pegaram mal, porque a galera falou, cara, por que o Lil Wayne tá chorando, cara? Ele não precisa disso, ele é grande pra caraca. E outra, não é porque o cara é da cidade que determina que o Super Bowl tem que escolher aquela pessoa. Não tem nada a ver, isso é negócio, são business. E particularmente, eu faço coro com essa galera da internet que falou isso aí. Mano, você é um motherfucker Lil Wayne, tu não precisa ficar pedindo essas paradas, mano, você é uma lenda. E muita gente começou a reparar, e o próprio Lil Wayne depois confirmou, né, que ele não tava mentalmente legal pra esse evento do Super Bowl. E alguns até falaram que também para se apresentar no intervalo. Depois, agora em abril, ele deu uma entrevista bem polêmica para a revista Rolling Stones, no qual ele falou que ele não assistiu o Super Bowl, ele não quis ver. Cara, que isso? Só que além disso, cara, uma parada que deu muito assunto pra galera lá de fora foi o fato de que nessa entrevista o Lil Wayne não mostrou só que ele cagou pro Super Bowl, tá ligado? Ele mostrou um certo desdém pra cena do hip hop, que é um exemplo disso que deu muita polêmica lá na gringa, foi o fato de que alguma hora da entrevista ele falou que ele nunca, não sei nem como é que se fala em espanhol, ele nunca ouviu o álbum Watch the Throne, que é o álbum do Jay-Z com o Kanye West, que saiu lá em 2011. Meu irmão, Watch the Throne é um marco cultural na cultura do hip hop. Como que o Lil Wayne nunca escutou esse álbum? Eu até lembrei quando ele falou que ele não sabia quem era um Kodak Black e o 21 Savage, mas cara, eu até compreendo, porque era uma época que os dois estavam estourando ali e muita gente ainda tava começando a conhecer, ok, mas agora falar que não ouviu Watch the Throne, meu irmão, Lil Wayne, você tá esquecido, meu cara? Tá, mas olha só, eu vou fazer uma meia-culpa aqui pro cara, porque o Watch the Throne saiu no começo de agosto de 2011 e uma semana depois, o que saiu? O Da Carter 4 do Lil Wayne, que vamos combinar que na época engoliu o Watch the Throne em matéria de vendas, né? Porque ele vendeu quase que o dobro do Watch the Throne e, assim, dominou
dominou bastante as conversas lá fora. Não tô falando aqui, por favor, que o Watch the Throne passou despercebido e foi ganhando força ao passar dos anos. Não é isso, tá ligado? Mas na época, naquela primeira semana de lançamento, o da Carter Fox, ele vendeu pra caraca e foi bastante assunto. Mas o Watch the Throne hoje em dia tem a sua força, tem o seu legado e não tem como você falar que você nunca ouviu Niggas em Paris. Vou fazer uma segunda meia-culpa aqui. Lembra que eu falei ainda há pouco que lá atrás, antigamente, o Lil Wayne esquecia as próprias letras? Teve um outro clipe aí que viralizou há pouco tempo, não sei se foi uma entrevista do Genius, eu não lembro de quem foi agora, que ele aparece lendo ali as próprias letras que ele próprio escreveu, e aí ele deu de cara com um Lollipop, e aí ele leu um trecho lá e falou, caraca, eu escrevi isso aqui? Mano, que isso, cara? Eu sou brabo pra caralho, eu escrevi isso aqui? Que canetada, irmão! Fãs, haters, críticos, sei lá. Há quem diga que, ora, essa questão do Lil Wayne ser esquecido é por causa da doença dele, isso aí eu já não sei falar porque eu não conheço muito sobre essa questão de epilepsia, eu não sei nada disso. Outras pessoas falam que realmente ele sempre teve um certo desdém pela cena ali, por ele se achar sempre o primeiro, o brabão, o violentão, mas também tem o contrário, ele não se interessa muito pela cena porque ele não se vê lá muito grande, ele também não se acha muito que todo mundo vê ele. Também tem gente que fala aí que ele tem esse desdém porque ele não se interessa tanto pela cultura do hip hop, assim como outros rappers. Isso aí, algumas entrevistas ele já falou que ele acompanha mais rock e esporte do que o próprio hip hop. Isso eu tô falando antigamente, não sei se hoje em dia ele ainda pensa assim. Enfim, N teorias que rolam por aí. O que eu posso falar pra vocês com certeza é que ele não precisa ficar se reafirmando toda hora. Pra boa parte do público, o Lil Wayne é sim uma lenda. Mas eu preciso falar pra vocês também que umas garoteadas que ele deu, igual essa aí da entrevista da Rolling Stones, que, pô, mano, tem gente que não tá mais defendendo ele. E dizem que ele não se comporta como realmente o GOAT que ele é. Enfim, tem outras pessoas que estão ficando tão confusas com o Lil Wayne quanto o próprio Lil Wayne. Mas, rapaziada, eu queria saber da opinião de vocês. O que tá acontecendo na visão de vocês com o Lil Wayne? Inclusive, coloca aí a música que você mais gosta do cara. Enfim, galera, vamos escrever umas paradas maneiras no bagulho de homem, cara. Ficar falando que, meu nariz tá sujo. Meu nariz tá sujo não, pô. Isso aqui é a luz que bate aqui no meu nariz. Ou se eu tô suado, enfim. Escreve um bagulho aí maneiro pra poder contribuir com essa conversa. E, mano, porque a gente tem muito o que falar. Eu tô querendo até fazer uma parte 2, porque quando eu estou gravando esse vídeo, tá rolando outra conversa sobre o Lil Wayne lá fora, que eu não vou nem adiantar para não soltar spoiler pra vocês. Enfim, rapaziada, me segue lá na Twitch, porque o bagulho vai ficar bem maneiro. Vou começar a conversar sobre várias coisas que não dá pra fazer aqui no canal. E tamo junto, rapaziada. De mais a mais, um abração do Gersão. Até o nosso próximo vídeo e valeu!